paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresento o cafezinho, amém? Hoje nós estamos no nosso 10º áudio, meus irmãos. 10º áudio, né? Desse estudo maravilhoso, Atos dos Apóstolos, amém? Glórias a Deus por isso, né? Pegue a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, amém? Versículo 10, que a gente parou ontem no 10, lembra? Então vamos continuar? Vamos ler o versículo 10? E logo caiu aos seus pés e expirou, e entrando os mancebos acharam na porta e a sepultaram junto ao seu marido. Estamos falando aqui de Safira. Safira foi esposa de Ananias. E os dois intentaram algo e fizeram ao contrário, né? Retendo uma parte do dinheiro. Lógico, prometeram uma coisa. Não mentiram aos homens, mentiram a Deus. Então tem que tomar muito cuidado com votos, com promessas, porque as pessoas vão depender daquilo. E o Espírito Santo está vendo, né? Ele não vai matar todo mundo aí como aconteceu ali, não. Ele foi um exemplo do que aconteceu, mas ele não vai ficar matando pessoas assim. Fica como lição isso daqui, né? Verso 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Tá vendo? Os apóstolos estavam fazendo muitos sinais e prodígios, né? Porque o Senhor preparou eles para que eles fizessem esse tipo de trabalho, né? Então, eles já estavam ali levando o nome do Senhor e assim pregando o nome dele, também ministrando curas, né? Por isso que pelas mãos dos apóstolos aconteciam esses milagres e prodígios, né? E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Quer dizer, o povo considerava eles como grandes homens de Deus, né? Não é igual hoje, não é mesmo. Bem diferente. Veja o 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas, olha, e os punham em leitos e em caminhas, para que ao menos a sombra de Pedro, pelo menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles, né? E até das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados, né? Então, veja que agora Pedro começou a fazer aquilo que o Senhor, né, disse para eles fazer. Então, ele estava agora pregando a palavra de Deus, e o que aconteceu? Eles viram o grande agir do Senhor, né? O próprio povo colocava as pessoas enfermas, né, na rua, assim, na calçada, para que quando a sombra de Pedro passasse, pudesse curá-los, né? Olha a tamanha fé que eles tinham naquele homem de Deus, meus irmãos, né? Vamos continuar aqui? Versículo 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus. Tá vendo? Então, quando você vê escrito a palavra saduceus, era um saduceu. Saduceu pertencia a uma seita, né? Então, não era um povo prestigiado a Deus, não. Era um povo que tinha algumas coisas negativas ante a palavra de Deus, né? Então vamos lá. E eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Tá vendo? Então, prenderam Pedro e os que estavam com ele. Por quê? Porque eles estavam pregando e trazendo cura. Mas de noite, um anjo. Isso aqui é Novo Testamento. Por isso que um anjo pode aparecer agora, pode visitar alguns ainda, né? Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Viu?
Jesus enviou o anjo abriu as cadeias, eles foram libertos das cadeias e foram pregar a palavra, porque ele mandou, vai, prega a palavra. Porque, meus irmãos, se eles não fizessem isso, a palavra não alcançaria a nós também. Veja o verso 21. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciões dos filhos de Israel. E enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Então o que o sumo sacerdote falou? Chegamos? Chama aí o pessoal. Vai lá buscar aqueles prisioneiros lá para a gente poder conversar com eles. Mas tendo lá ido os servidores, não acharam na prisão. Lógico, de noite o anjo foi lá libertar eles. E voltando-lhe anunciaram, Senhor, olha, não estão lá. Como não estão? Não estão lá. Meus irmãos, olha que situação, né? Olha que situação. Eles fugiram? Cavaram um túnel? Pularam um muro? Não. Eles simplesmente foram libertos. Libertos? Como assim? Foram libertos. O homem que libertou eles não era feito de carne, foi um anjo. Vamos lá, verso 22. Mas tendo lá ido os servidores, não acharam na prisão e voltando lhe anunciaram, dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, estava trancado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora. O que aconteceu com esses guardas? Será que o anjo fez eles dormirem? E quando eles dormiram, foi lá e libertou eles? Será que foi isso que aconteceu? Olha só. E os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Olha que mistério, meus irmãos. Que mistério, né? Verso 24. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Como eles desapareceram? Como esses discípulos desapareceram? Tem alguma coisa errada aí, gente? Não pode. Eles não podem desaparecer assim. Alguém pode explicar como eles desapareceram? Pois bem, olha só. E chegando anunciou-lhes, dizendo, eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo do povo. Olha, aonde aqueles homens estavam. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, tá vendo? Porque temiam ser apedrejados pelo povo. Lógico, o povo tinha grande estima deles, né? Então eles não podiam judiar ou bater, fazer nada, por mais irado que eles estavam, né? Então trouxeram eles, e trazendo-os, os apresentou ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos, ou quer dizer, nós não pedimos para vocês, nós expressamente, que não ensinassem nesse nome? Gente, eles não queriam que ensinasse no nome de Jesus, olha que forte, eles não queriam que pronunciasse o nome de Jesus. E eis, enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Tá vendo? Agora eles nem queriam ser culpados pela morte de Cristo, né? Verso 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse versículo é famoso. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Verso 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vos matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o levou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Viu? Então o Espírito Santo aqui é dado somente para aqueles que lhe obedecem, e assim nós temos a certeza da maravilhosa obra do Espírito Santo em nossas vidas, né? Pedro aqui ainda continuará falando, né? Mas eu vou parar por aqui, porque nós
temos que deixar um gostinho de quero mais, e esse gostinho de quero mais é só para amanhã. Amém? Anota aí a lição de casa. Jó, capítulo 9, verso 4. Jó, capítulo 9, verso 4.